Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Self, o seu espaço de transformação. A jornada dos estudantes de metafísica, diferente do que se pode imaginar, é marcada por grandes tribulações, desafios e até mesmo conflitos. Muitas vezes compreendemos este trabalho, que também é espiritual, nos mesmos moldes da experiência religiosa. Porém, existe uma sensível e profunda diferença entre as duas formas de conhecimento. Enquanto o conhecimento da verdade, através das instituições religiosas, é marcado por uma teologia previamente organizada, em certo sentido já pronta e acabada, e que deve ser assimilada de fora para dentro do fiel, a metafísica caminha no sentido contrário. Existem, é verdade, determinados pressupostos universalmente aceitos, como se fossem pontos de origem e destino à trajetória. Esses elementos, inclusive, estavam presentes na própria doutrina cristã no princípio dos tempos e ainda jazem velados, mesmo após muitas traduções, edições e interpretações do texto sagrado. O que acontece no estudo metafísico é que a salvação não pode ser alcançada sem que, para isso, o estudante eleve-se ao divino, ao invés de apenas ajoelhar-se perante ele. Sua elevação, aliás, não é uma atitude egocêntrica ou egoísta. Quando a ascensão é verdadeira, ela permite ver que nada está fora do divino e que, por isso, gradativamente, ela própria provoca o despertar em toda a humanidade. Não são poucos os estudantes que rotineiramente abandonam seus estudos em estado de frustração. Eles se dedicam ao conhecimento, põem em prática uma série de exercícios, mas os resultados não vêm, ou quando vêm, não se mostram duradouros o suficiente. Tudo parece ter sido apenas obra do acaso ou uma sorte momentânea. Assim, a vida amarga reaparece, revestida da máscara da realidade e da concretude, e por fim, resta-lhes aceitar. Se esse fosse o caso realmente, ousamos dizer que boa parte dos problemas se resolveriam por si próprios, mas de fato, aquele que abandona a metafísica não consegue aceitar o caos. Não no sentido amplo e pacificador que a palavra aceitação produz. Ele se mantém num estado de revolta frente àquilo que interpreta como injustiças da vida, reclama dos acontecimentos e, acima de tudo, sofre. Inconformado com as experiências, ressurge uma espécie de inquietação interna. Uma voz persistente que diz: a vida não pode ser só isso, tem de haver algo além. E de fato há. Por isso, de tempos em tempos, o estudante retorna à jornada, na esperança de que desta vez alcance o êxito definitivo. O contato mais comum com a metafísica sempre foi através dos livros, um gênero quase sempre catalogado como espiritualismo e autoajuda. Em nosso tempo, a tecnologia ampliou o acesso e novos veículos servem como propagadores desse tipo de material. De qualquer modo, sempre existiram e ainda existem figuras que denominamos mestres espirituais, e seus trabalhos despontam. Não importa se isso acontece nas prateleiras de uma livraria ou nos expositores virtuais. Cada uma destas personalidades
foi um estudante de metafísica. Boa parte dos seus ensinamentos convergem, e não poderia ser diferente. Entanto, existem particularidades que distinguem cada um deles, tanto na teoria como em suas práticas. Observamos com bastante atenção e carinho as manifestações de muitos amigos e amigas do canal, que em seus depoimentos expõem dúvidas absolutamente pertinentes e coerentes sobre a forma de aplicar os ensinamentos no seu dia a dia. Quanto mais conteúdo absorvem, mais práticas, exercícios e técnicas surgem. Na ânsia de provocarem mudanças, tornam sua rotina um emaranhado, quase ritualizado de esquemas, palavras e procedimentos, alguns dos quais chegando até mesmo a conflitar entre si. Disso decorre uma sobrecarga, não só mental, mas também psicológica, e a pergunta grita do seu interior: qual é o certo? O que devo fazer? Como dissemos, suas questões são justas e merecem atenção. Como estudantes das verdades espirituais, é nosso dever auxiliar-nos uns aos outros na importante tarefa de buscar o reino de Deus. Pois, como disse o Mestre dos Mestres, buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mateus 6:33. Em João, capítulo 14, versículo 2, também está escrito: na casa de meu Pai há muitas moradas. E no versículo 11 do mesmo capítulo se pode ler: crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Para compreendermos o que isso significa e como tais ensinamentos podem nos ajudar em nossas dúvidas sobre as práticas espirituais, especialmente a metafísica, precisamos aceitar algo muito especial. Cada um de nós é uma expressão perfeita, única e maravilhosa de Deus na Terra. Parece uma repetição vã à primeira vista, porque se trata de uma verdade com a qual já estamos familiarizados. Existe, contudo, dentro da afirmação, a chave que a maior parte dos estudantes desconsidera ou sobre a qual não reflete de modo mais cuidadoso. Esta chave está representada pela palavra única. Façamos um paralelo que pode, mesmo grosseiramente, ilustrar o que se pretende demonstrar. Suponhamos que existam dois amigos que, neste exato momento, pretendem se encontrar para passar as férias juntos. O lugar escolhido: um hotel localizado em Caldas Novas, município de Goiás. Você pode imaginar que ambos seguirão o mesmo trajeto para chegar ao destino. Porém, um deles reside em Curitiba, Paraná, enquanto o outro em Belém, no estado do Pará. Geograficamente, eles estão localizados em pontos distintos, praticamente opostos. O local de encontro é o mesmo, e justamente por conta da origem de cada um, seus caminhos devem obrigatoriamente ser diferentes, inclusive o sentido em que se dirigem. Aproveitando essa mesma história ilustrativa, poderíamos pensar pessoas que também buscam descanso nas águas termais, e dependendo de onde partem, podem se utilizar em grande ou pequena medida das mesmas estradas, rodovias ou rotas aéreas que aqueles dois amigos da situação original. Ainda assim, cada viagem será única. Por quê? Porque cada viajante é único. Na perspectiva espiritual, algo similar está em jogo. Todos caminhamos em direção ao reino de Deus.
mas o ponto de partida, que não é uma localização geográfica ou física, e sim uma condição mental e psicológica, desenvolvida individualmente até o presente momento, é absolutamente única. Se você for capaz de entender as implicações desta verdade, poderá dar um verdadeiro impulso em seu processo de evolução e alcançar as bênçãos de uma conexão mais autêntica com o Criador e o poder dele em seu interior. Quando iniciamos nossos estudos em metafísica, normalmente enfrentamos algum tipo de dificuldade. Aliás, difícil é conceber uma vida que não tenha desafios a vencer. Ocorre que, como mencionamos, seus resultados se mostram insuficientes. Grande parte das vezes é somente durante o estudo, a leitura de um livro ou enquanto se escuta um áudio que as tensões são relaxadas. As palavras da verdade, aliás, têm esse poder. Elas falam à alma, trazem esperança e, naquele momento, atendem ao seu propósito. Mas o tempo passa, outro dia chega e com ele os problemas ressurgem. Seu poder parece infinitamente superior, porque, como dissemos, usam a máscara da realidade aparente. E apesar das muitas técnicas, tratamentos, mentalizações e reprogramações, a verdade é que as pessoas se sentem esgotadas e enfraquecidas. Ainda que a verdade tenha lhes tocado a alma e algo no interior clame pela transformação, as forças ao redor se sobrepõem para manter tudo no mesmo lugar. Agora que você compreendeu a dinâmica dos acontecimentos, é hora de voltar sua atenção para o lugar mais importante, seu interior. Se existe uma constante nos ensinamentos metafísicos, é que todos eles apontam nessa mesma direção. Nós nos debruçamos tentando assimilar e cumprir com exatidão todas as práticas propostas, mas deixamos de enquadrar na equação o elemento fundamental, o grande X, que somos nós mesmos. É preciso se conhecer antes de qualquer empreendimento. Assim já dizia a máxima inscrita sobre o portal do Templo de Apolo em Delfos, na Grécia Antiga. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás ao universo e aos deuses. Os exercícios disponíveis certamente provocam mudanças positivas, desde que possam se tornar pessoais. Em outras palavras, eles devem ser capazes de vibrar na mesma sintonia em que nos encontramos. Esther Higgs, uma autora do Novo Pensamento, com várias obras publicadas, muitas das quais disponíveis aqui no canal, elaborou uma série de exercícios que têm por objetivo identificar onde nós estamos emocionalmente, portanto, vibracionalmente, e a partir daí, provocar mudanças gradativas a fim de alcançar o ponto onde podemos atuar mais concretamente sobre nossa realidade. Você certamente percebeu em seus estudos que os muitos mestres da metafísica declaram a importância de mantermos um estado de tranquilidade e calma. Este estado, por si mesmo, é o precursor de uma limpeza ao nosso redor, um espaço existencial de serenidade, um passo para a possibilidade de vivenciar gratidão. Para Joel Goldsmith, outro ícone da metafísica cristã, buscar se posicionar nesse estado diariamente é alcançar a graça e viver pela graça. Segundo ele, quaisquer práticas são desnecessárias, posto que, conforme está escrito em Mateus 6:8, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade
antes mesmo que lhe peçais. Então, você deve estar se perguntando: qual o correto? Pedir ou não pedir? Mentalizar ou entregar? E eu lhe devolvo o questionamento: como você se sente quando pede? Como se sente quando mentaliza? É isso que importa. Seu estado interior, suas emoções, quando da prática espiritual, são prenúncio do resultado. Existem pessoas que, através de afirmações positivas diárias ou técnicas de reprogramação mental, promovem mudanças duradouras em suas vidas, com tempo suficiente para obterem manifestações maravilhosas. Nem sempre surgem grandes materializações. Entanto, à medida que vão reconhecendo pequenos milagres nas circunstâncias e pessoas que surgem como uma expressão de Deus em suas vidas, isso tenderá a se multiplicar. Queremos ainda mencionar algo que parece oportuno. A metafísica cristã se utiliza de termos que, é claro, já são conhecidos em função da grande disseminação da cristandade no mundo. Assim, há maior facilidade de entendimento, contudo, com potencial para alguma sorte de confusão. Veja, por exemplo, a referência que se faz a Deus como Pai. Assim, ele foi ensinado por Jesus, e nós nos apropriamos com facilidade dessa designação. Ocorre que tal referência patriarcal, muitas vezes interpretada através de um paralelo com o pai terrestre ou carnal, leva o estudante a experimentar certos conflitos que prejudicam seu processo de transformação. A figura do pai, tanto em nossa família material, como na interpretação religiosa de autor de todas as coisas, costuma atuar sobre seus filhos não só como provedor, mas também com uma carga de juízo e valor. Indivíduos que tiveram uma experiência ruim com seus pais biológicos possivelmente terão alguma dificuldade de orar e crer num Pai Celeste absolutamente bom e amoroso. Ao utilizarem a expressão Pai, mesmo sabendo que não estão falando do homem que lhes deu origem carnal, enfrentarão sentimentos controversos e, por si mesmos, capazes de produzir o fracasso. Outras referências podem ser adotados em casos como esses. Afinal, o objetivo mais adiantado da metafísica é que o indivíduo possa finalmente vivenciar Deus como ele próprio ensinou a Moisés. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3:14. A partir da vivência desta verdade, nenhum obstáculo poderá surgir, nenhuma prática será requerida, nenhum ritual será necessário. Eu sou, realiza tudo, porque finalmente, em sua consciência, eu sou.